Tá começando o primeiro podcast O Inconsciente, o podcast que te ajuda a sair do automático para construir uma vida que faça sentido de verdade para você, usando a sua mente inconsciente. Eu sou Nathan Sperfeld. Eu sou o Bruno Tenfen. Eu sou Eric Loureiro. Sejam bem-vindos. E Eric, antes de a gente começar falando sobre o inconsciente, sobre o podcast que vai ajudar essas pessoas a sair do automático, usando a mente inconsciente, né? Conta para o pessoal que está assistindo, talvez alguns pela primeira vez, outros já conhecem já de mais longa data, né? Mas conta um pouquinho pro pessoal, quem é Eric Loureiro e por que faz o que faz? Você quer a resposta simples ou a resposta profunda? Vamos na simples, vamos na simples. Vai acelerar o giro mental logo de largada ou vamos na maciota aquecendo aos poucos? Vamos na maciota, né? Vamos na maciota. Tá bom. Por enquanto, só por enquanto. Bom, se eu fosse colocar o termo que os outros entenderiam mais fácil, seria que eu sou um treinador comportamental. Ou seja, eu ensino as pessoas a dominarem melhor os comportamentos delas, as emoções delas, as programações que elas carregam. Mas pra mim, isso aí é a ponta do iceberg. Pra mim, de verdade, o mais importante é que eu ensino as pessoas a entenderem como funciona a mente inconsciente delas e dominar essa mente inconsciente. Existe uma ilusão de todo ser humano de que a pessoa está no controle, de que eu penso, decido a minha vida o tempo todo. E não é bem isso. Aqui nesse podcast, nos próximos episódios, a gente vai cavocar muito profundamente essa viagem de entender que muitas vezes a gente está muito mais do banco de passageiro, sendo conduzido pela nossa mente inconsciente, a nossa programação inconsciente, do que como condutor, de fato, no banco do motorista e tal. Então, mas vamos passo a passo. Sou também fundador da Elos Desenvolvimento Humano, na verdade do grupo Elos, que é constituído pela Elos Desenvolvimento Humano, que ministra treinamentos e cursos na área comportamental e com grande especialidade em programação neurolinguística e também neurociência e outras vertentes. E também outras abordagens que a gente faz, né? A gente traz conteúdos aqui online, como esse daqui, que estamos começando agora o podcast O Inconsciente, e outros programas de mentoria online e tudo mais. Também temos mais algumas ramificações, Elos Store, produtos licenciados, mais um monte de coisa. Mas a gente está aqui hoje para entregar verdadeiro e profundo conhecimento para que quem nos assiste consiga talvez entender que tem lógicas que são diferentes. Tem programações que são diferentes do que a gente está acostumado a pensar, que regem e determinam todo o resultado que a gente tem na nossa vida. Ou seja, resultado financeiro é regido por alguma coisa invisível e inconsciente, que eu não sei o que é, mas está lá. E está fazendo com que eu tenha o mesmo resultado mês a mês, ano a ano. Resultado em relacionamento amoroso. Eu não sei o que é essa força invisível e inconsciente, mas está lá, fazendo com que eu tenha o mesmo resultado, mês a mês, ano a ano, década a década na minha vida. Resultado familiar o mesmo, resultado de saúde basicamente o mesmo, resultado profissional basicamente o mesmo. Por mais que eu me esforce conscientemente, tem poderes e forças inconscientes e mais profundas que fazem com que eu, independente do meu esforço, mais ou menos chegue no mesmo lugar. Ou eu até avanço um pouco na minha vida, em cada área da minha vida, mas o avanço é muito pequeno comparado ao tanto de esforço que eu estou colocando conscientemente. E por que às vezes uma outra pessoa vai lá e flui na vida e a coisa é mais fácil e mais simples, a pessoa tem resultado cada vez melhor e olhando com aparentemente menos esforço. Na verdade, menos esforço consciente, porque existe um inconsciente programado para ter sucesso e outras pessoas têm um inconsciente programado para o não sucesso. Então, qual que é a lógica dessas mentes aí? Qual que é a diferença dessas programações? Essa é a minha especialidade, é o que eu venho respondendo essa mesma pergunta há quase 14 anos de jornada. Já treinei mais de 46 mil pessoas e a minha obsessão é essa. Estudando ou ensinando por que é que algumas pessoas têm uma performance magnífica perante a vida, às vezes de um jeito que flui, mais leve, e outras pessoas, por mais que se esforcem, não têm essa vida. E se esforcem, a vida fica pesada, fica sem sentido, a pessoa fica perdida e não chega em lugar nenhum. O cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Às vezes estressado, às vezes, né? Tudo. Estressado, desanimado, cansado, de saco cheio e não consegue chegar lá. Então, qual que é a diferença entre uma programação e outra programação? É isso que a gente vai ensinar pra galera aqui nesse podcast O Inconsciente, que são como dominar e entender essas lógicas que parecem ocultas. Na verdade, elas estão se comunicando com a gente o tempo todo. A gente que não sabe entender a linguagem da mente inconsciente. Faz sentido? Faz sentido. Falando em sentido, Eric, você falou de esse grande esforço, mas não conseguir alcançar uma vida que não faz sentido. Uhum. Olhando para uma pessoa que tem programações que levam ela a uma vida, lá na mente inconsciente, que levam ela a uma vida que não faz sentido. Batendo o olho na vida dessa pessoa, você que já tem bastante repertório desse tipo de programação, como é que é a vida dessa pessoa? Uma vida que não faz sentido? Cara, uma vida que não faz sentido é a vida que todos nós fomos educados para viver. Isso é uma parada meio perturbadora, porque a verdade é que ter uma vida que faz sentido é ir contra tudo que a gente aprendeu em casa, na família, com os amigos, na sociedade, na escola, na faculdade, para quem foi para a faculdade. Nós fomos programados para uma vida que não faz sentido.
Quer ver? Uma vida que não faz sentido, a resposta é muito simples. Se a vida acabasse agora, a vida teria valido a pena, mas assim, valido a pena pra caraca. Você morreria orgulhoso da tua biografia. Mas não é orgulhoso, eu vou dizer que eu morreria orgulhoso pra não lidar com a dor da pergunta. Não. Se tem uma hora que você tem que encarar essa pergunta, é agora. Se a vida acabasse agora, daqui a 5 minutos, meu velho, acabou teu tempo aqui na Terra. Se você acredita em outras vidas, não sei, não importa. A questão é essa jornada, desse jeito, com essa matéria, desse jeito que a tua vida está constituída, com essas pessoas, com esses projetos, com esses sonhos todos que você tinha, acabasse agora, daqui a 5, 10 minutos. Teria valido a pena, teria sido massa, você teria acabado e falar, cara, eu tô orgulhoso pra caraca do que eu construí. Ou acaba e fala, peraí, faltou tanta coisa. Cara, um monte de sonho morreria comigo. Cara, eu queria ter realizado um monte de coisa. Puta, eu queria ter vivido uma vida que fosse mais legal. Pô, a morte me encontraria de saco cheio, perturbado, cansado, estressado, brigando com um monte de gente. Pô, exausto da mesma vida o tempo todo. Eu morreria e falaria, cara, o que aconteceu? Em que ponto eu me distraí na jornada? E eu comecei a construir uma vida que, eu não sei, talvez não fosse nem minha, sabe? Eu vivi isso. Nós fomos educados para esse negócio. Quando alguém vai lá e fala assim, cara, vai lá, estuda, arruma um emprego, trabalha, constitui uma família, vive mais ou menos desse jeito, porque, ó, deu certo pra mim. Só que essa pessoa, no fundo, não sei se deu certo pra ela. Aí você ouve isso dos teus pais, por exemplo, ou de quem ocupou esse papel na tua vida, né? Aí você olha pra pessoa, pô, ela fala isso, mas às vezes até com peso. Ó, meu filho, vai lá que vai dar certo. Só que o semblante dessa pessoa, às vezes, é de cansaço, é de peso. Pô, mas vai dar certo, mas você me disse que vai dar certo, mas o que eu vejo no teu semblante é que não deu certo. Ah, não, mas foi uma biografia orgulhosa, magnífica, eu cuidei dos meus filhos. Legal, massa. Mas tá feliz mesmo? E não é feliz, é uma felicidade boba, é uma felicidade de curtir cada dia de vida, sabe? Ou beleza, educou os filhos, teve sucesso nessa missão, mas foi um eterno sofrimento. Todo dia tava acordando, passando o dia e sofrendo, e sofrendo, e sofrendo. A maior parte das pessoas vivem num estado de constante sofrimento. Cara, não faz sentido viver numa vida de constante sofrimento. Se a pessoa, desde a hora que acorda até a hora que ela dorme, ela tá no modo de sobrevivência, estressada, perdida, de saco cheio, a vida não tá fazendo sentido. Porque eu não consigo conceber que uma inteligência maior te manda pra essa terra, pra você passar, sei lá, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos pra ficar estressado, de saco cheio, em estado de sofrimento todo dia. Cara, pra quê? Não faz sentido isso, percebe? Então, pra mim, essa é a vida que não faz sentido de verdade. É a vida que não teria valido a pena se ela acabasse agora. É a vida que você morreria ou partiria dessa pra outra em um estado de sofrimento. Ou 90% do tempo foi de saco cheio, foi de sofrimento. 90% do tempo foi problema e estresse. E 10% um momento ou outro ali foi legal. Essa proporção tem que estar muito estranha, né? A maior parte de nós, quer dizer, todos nós de uma forma ou de outra, fomos educados pra essa vida que não faz sentido de verdade. E a gente não sabe disso. Eric, tem uma coisa que eu escuto bastante, principalmente quando a gente está em contato com as pessoas que estão buscando um pouco mais dessa nossa área, né? E é muito... Principalmente quando vem assim, ó, pessoas que são líderes em algum contexto, pais, o líder da família, né? O pai e tal, ou às vezes um empreendedor, alguma coisa nesse sentido, normalmente traz isso. E vem com algumas dores, vem com alguns desafios, e quando a gente dá uma trabalhada, dá algumas perguntadinhas para entender como que funciona, algumas perguntas para entender como que funciona o desafio que a pessoa está lidando, a pessoa traz muito isso. Não, cara, mas eu tô me esforçando bastante aqui, mas eu tô trabalhando pro futuro. Eu tô fazendo isso, mas, cara, lá na frente vai valer a pena. Sabe essa coisa do lá na frente vai ser legal? Tem uma coisa que você traz, o que se diz muito, que a vida é pouco tempo. E aí você fala uma coisa que é meio controversa isso. Fala um pouco sobre isso dentro desse contexto pra gente. Cara, a vida é pouco tempo pra quem se distrai, né? Pra quem se distrai dia a dia, por consequência, semana a semana, por consequência, mês a mês, por consequência, ano a ano, por consequência, década a década, por consequência, uma vida inteira. Cara, 50 anos, 60 anos, 70 anos de vida, realmente é pouco tempo. Por quê? Você tá jogando no lixo tudo isso. Mas de verdade, vamos pensar. 5 décadas. Quanto tempo dá isso? Fazer uma conta rápida. Vamos pensar que uma pessoa viva 60 anos de vida. Cara, 60 anos de vida, 365 dias, em média, a pessoa viveu 21.900 dias. 21.900 dias, cara. Teve 21.900 chances de fazer um dia massa. Considerando 50, né? Exatamente. Considerando 60. Considerando 60. Aí, essa pessoa aqui, quantas horas viveu, cara? Vezes 24 horas, viveu 525.600 horas. Viveu 500.000 de horas. Mais de 500.000 de horas. Cara,
Minutos. Essa pessoa viveu, vezes 60, viveu 31.536.000 minutos. Segundos, aí é golpe baixo, não vou nem fazer a conta. Cara, vai me dizer que com mais de 500 mil de horas, mais de 31 milhões e meio de minutos, você não teve chance de fazer um monte de coisa legal. Não teve chance de viver um monte de coisa legal. Pô, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Quando a pessoa diz que isso com 60 anos, hein? E que a média da população brasileira, pelo menos, é superior a isso. Pô, a pessoa dizer que ela não teve tempo, que foi pouco tempo, eu sei algo sobre essa pessoa. Ela tá distraída. E ela não tem culpa disso. Ela não tem culpa. Ela foi educada pra estar distraída. Apresentaram um mundo cheio de distrações na frente dela, botaram uma Matrix na frente dela, pra ela ficar se distraindo com essa Matrix. Pra achar que qualquer coisa pequenininha é um baita de um problema. É um puta de um problemão. É um baita de um problema. Cara, não é verdade. Não é verdade. Isso são só distrações. Se você ficar nelas, você não alcança o que é a vida legal mesmo. Você não consegue ter um segundo de plenitude, de falar, cara, é gostoso viver. A vida é um negócio massa. Saia na rua perguntando pras pessoas aí, cara, a vida é massa ou não? Você vai encontrar basicamente 3 respostas. A mais frequente, não. A vida é um enchimento de saco. Segunda resposta muito frequente, a vida é ótima. Aí a pessoa responde isso numa resposta romântica e ilusória. Se você passar um dia do lado dessa pessoa, por mais que você tenha escutado ela dizer que a vida é ótima, você vai ver através das atitudes dela que ela não fica ótima perante a vida o dia inteiro. Que o resto do dia, naqueles segundos ela falou que a vida é ótima. O resto do dia, a vida dela tá tudo bagunçada. Ela tá reclamando, estressando, brigando, xingando, sofrendo, com medo, com insegurança, com um monte de coisa. Então, quer dizer, o que a pessoa fala é absolutamente incompatível com o que ela vive. Aí a terceira resposta, raríssima. Cara, a vida é massa. Aí você fica do lado dessa pessoa e você vê que a vida dela é massa mesmo ao longo de um dia. Que a relação familiar é gostosa, que a pessoa se sente feliz com a vida que tem, que o trabalho dela faz ela se sentir abastecida, não exausta, não de saco cheio, que ela consegue ter uma vida massa, que a vida faz sentido pra essa pessoa, que ela se diverte na vida, que ela curte a vida. Com total seriedade, mas ainda assim com leveza. Aí você vai ter esse tipo de resultado. A maior parte das pessoas não tem uma vida massa, porque elas estão desperdiçando esse 500 mil de horas todos os dias, cara. E elas nem se dão conta. Aí quando elas chegam na beira da morte, às vezes, abre o olho e fala, cara, foi pouco tempo. Ah, cara, não foi pouco tempo. Não foi. Coisa significativa se constrói em 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos no máximo. O Eric, e meio que você já colocou um pouco disso, mas se puder aprofundar um pouquinho mais, eu queria ir no contraponto do Nathan aqui, que ele perguntou o que não é, né, uma vida que faz sentido de verdade. O que seria uma vida que faça sentido de verdade? Antes da gente entrar nesse meandro, eu sei que você já se distraiu, mas as pessoas que estão assistindo a gente talvez não saibam. Exato. E eu sinto que você pega um ar muito grande pra falar da vida que não faz sentido. Uhum. E eu acredito que trazer um pouquinho da sua história em relação a isso pode ajudar as pessoas a entenderem também. Esse é o ponto, né? Aí eu já respondo isso pra vocês. Cara, eu só faço o que eu faço porque a minha história se mistura com o que eu ensino. Eu não ensino essas paradas que eu ensino só do que vem de livro. Galerinha que tá na internet repetindo frase vazia de livro, tem de monte, cara. Tem de porrada aí. Só que a pessoa repete e nem sente aquela frase, nem acredita naquilo de verdade. É só pra frase ficar bonita de efeito e no Instagram ficar legal, entendeu? Cara, pra mim, eu trilhei essa jornada. Eu falei pra vocês aqui, sou treinador comportamental há quase 14 anos, no momento que a gente grava esse episódio aqui. 13 anos e meio, basicamente. Só que antes disso, eu era executivo. Antes disso ainda, eu era músico. Ainda sou músico. E antes disso ainda, eu era adolescente que adorava ler filosofia e psicologia. É que é tudo a ver, assim, né? Tudo esquisito. O caminho do cara é meio sinuoso. Cara, eu era um adolescente que adorava ler filosofia e psicologia, passava horas e horas e horas devorando livros e livros e livros, mas pensando naquilo profundamente. Aí eu questionava o jeito que as pessoas viviam. Eu já tinha esse negócio de questionar se a vida estava fazendo sentido. Meu pai sempre foi um cara muito trabalhador, honro e agradeço ele por isso, carrego muitas dessas coisas dele, mas ao mesmo tempo era um cara que vivia muito estressado naquela época. Hoje já vive curtindo a vida, hoje não curtindo adoidado, viajando o mundo, não, trabalhando. Meu pai continua na ativa e tal, mas encontrando felicidade nisso, no dia a dia dele, não encontrando felicidade só de sábado e domingo, não. Né? Só sexta-feira à noite em diante, não. E aí eu questionava essas pessoas que estavam o tempo todo sofrendo, porque eu olhava pro meu pai e falava, cara, mas é um ar tão pesado. Cara, de segunda a sexta é tão pesado. E aí eu olhava e falava, putz, mas pra que isso tudo? Aí eu questionava. Falava, pô, mas pai, pra que
trabalhar desse jeito e tal, ralar desse jeito, ficar pesado, estressado, cara, não faz sentido. Eu falei, não, faz sentido, lógico que faz sentido, é que tem que pagar as contas, tem que não sei o que. Tá, mas precisa se matar? É um jeito de ganhar ou de perder a vida, no final das contas, caramba? E aí eu começava a questionar aquilo, eu olhava as pessoas e falei, cara, as pessoas estão acordando de manhã, entrando no carro, no ônibus ou no metrô, o que quer que seja, e elas não estão pensando se aquilo é legal, se aquilo é massa, se elas vão voltar para casa melhores do que elas saíram de manhã, se elas vão voltar se sentindo bem, se elas vão, apesar dos desafios que vão enfrentar durante o dia, se elas vão se energizar perante o desafio, ou se vai voltar de saco cheio, querendo jogar a toalha todos os dias para no dia seguinte voltar, porque tem que lembrar que tem as contas para pagar. Eu olhava aquilo e falei, cara, a maior parte das pessoas não pararam para pensar 5 minutos na vida que levam. Elas só levam a vida. Uma coisa é você pensar sobre a vida que você leva, outra coisa é você levar a vida. Elas só estão levando a vida. Não estão nem vivendo, estão sobrevivendo. Só no automático. Só. Acorda, executa o programa automático, chega no final do dia, dorme pra na manhã seguinte já executar de novo o mesmo programa. Eu falei, cara, tem algo estranho nisso daí. Aí eu era muito crítico ao jeito que as pessoas vivem, como elas trabalham, como elas lidam com os filhos, com família, com saúde, com um monte de coisa. Eu falei, cara, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Tem algo muito errado na forma como as pessoas vivem no mundo. Eu já tinha esse princípio naquela época e continuo tendo até hoje. Talvez hoje com muito mais convicção, inclusive, com muito mais propriedade, com muito mais ferramenta da mente humana para embasar isso. E aí eu falei, eu vou ser músico, eu não vou participar dessa festa, eu vou continuar a minha trajetória de música e vivi por um tempo na música mesmo. Sou guitarrista de blues, fazia o circuito no Tem umas histórias legais aí que mais pra frente talvez saia aí, tem umas histórias legais aí. Guitarrista de blues, fazia o cenário aí interior paulista e tal. E a gente tava indo bem nessa parada. Abrimos shows de grandes nomes do blues nacional e tal, a gente tava indo bem, empresário, produtor e tal, tava indo bem. Só que aí meu pai chamou de lado e falei, Cão, fazer o seguinte, cara, tem um negócio meio errado aí, você precisa de um diplominha teu de faculdade, assim, só pra caso você seja preso, você tenha pelo menos uma sala especial, né? Parece que hoje em dia nem mais isso garante, viu? Mas meu pai falou, cara, arruma um diploma pra eu não ficar incomodado de te ver aí nessa vida estranha, né, cara? Arruma um diploma. Você quer um diploma? Eu vou te dar um diploma, então. Fiz o curso mais simples que eu podia fazer. Não fiz nem bacharelado, fiz tecnólogo 2 anos, que eu queria entregar logo um curso lá, fiz comércio exterior, entreguei lá, falei, pronto, me livrei desse negócio. Aí depois... Faz até uma revolta contra aquilo que... não queria aquilo. E aí, tem um amigo meu que dizia o seguinte, o importante é permitir... não permitir... Um amigo meu dizia o seguinte, o importante é não permitir que a faculdade atrapalhe seus estudos. Porque estudando eu tava pra caceta, entendeu? Só que eu não via sentido em fazer uma faculdade. Hoje eu enxergo isso um pouco diferente, sim. Eu acho que tem contextos que são válidos a faculdade, tem contextos que a pessoa só faz sem parar pra pensar por qual motivo tá fazendo de Também fato. no automático, né? Eu gostaria de ser tratado por um médico que fez faculdade, né? Mas, por exemplo, eu acho que tem uma galera que faz faculdade achando que a faculdade vai trazer felicidade ou promoção ou mais dinheiro. E a pessoa descobre que não. Porque o inconsciente dela tá cheio de programação que a faculdade não vai derrubar, não vai vencer. E aí eu falei, não, tá bom, vou fazer a faculdade, entreguei o diploma pra ele. Aí eu fui corrigir essa formação mais deficitária lá na frente, quando eu fui fazer uma pós-graduação num lugar mais decente. Mas eu entreguei aquilo e falei, cara, dessa festa eu não quero jogar. Ao mesmo tempo, me veio uma coisa, me veio um estalo assim, eu pensei, Eric, se você é tão crítico ao mercado, né? Então, se você tem algo de melhor pra entregar pra esse mercado, pô, vai pro mercado. Vá pra esse mercado e melhore esse mercado. Porque não tem como, se eu sou crítico a um sistema, não tem como eu modificar esse sistema do lado de fora do sistema. Eu mergulho nele e dentro modifico ele. Então, se eu acho que as pessoas vivem de um jeito estranho, se conecta mais com as pessoas. É fácil você ser um ser de luz em cima da montanha meditando 24 horas por dia. Agora vai pra vida mesmo como ela é. E vai lá entender melhor essas dores. Vai sentir melhor essa pancadaria e lá dentro você começa a influenciar positivamente. Se você acha que tem alguma coisa pra agregar valor nesse processo. E aí eu decidi que eu ia entrar no mercado de trabalho. Aí entrei também pra jogar o jogo de verdade. Tudo aquilo que eu já vinha estudando me colocou num posicionamento muito mais fácil, muito mais... Eu conseguia performar melhor, porque eu já tinha questionado sobre várias coisas. Então eu já estava vivendo num nível... entendendo melhor a vida, entendendo melhor o comportamento humano. E aí o que aconteceu? Quando eu fui pro mercado entendendo melhor o comportamento humano, cara, era uma promoção atrás de outra. Então, em 6 para 7 anos, eu saí de um estagiário para um diretor de logística da América Latina de uma grande multinacional espanhola com 19 unidades no mundo inteiro. E quem foi me dando promoção ao longo dessas jornadas, as pessoas que foram me promovendo, não era gente maluca. Era gente que dirigia filial em Madrid, gente que dirigia o bloco latino-americano. Então, ou seja, esse jogo de entender comportamento humano é importantíssimo. E eu entrei para jogar o jogo do mercado com esse conhecimento que eu fui estudando ao longo da minha adolescência. Mas estudei muito essa parada.
E aí, batata, cheguei num lugar que eu jurava que era sucesso. Só que no meio do jogo, eu cheguei pra influenciar e eu fui influenciado. Então eu comecei a caminhar no jogo do corporativo e comecei a pegar gosto por aquilo. No meio do processo eu comecei a achar que era sucesso pra mim ser presidente de uma grande empresa no mundo. E eu olhava e falava, cara, eu já sei por onde eu vou, por aqui, por aí, por aí, por aí. Falei, tô chegando perto da presidência. E aí eu tava num processo de transferência para a Europa, ia ser diretor do bloco EMEA, que era a Europa e Ásia. Pô, um brasileiro de 20 e tantos anos, cabeludo, usar um rabo de cavalo assim, ó, cabeludo, guitarra de blues, com 2 brincões de argola na orelha, tipo um pirata. E esse maluco, apesar dessa aparência esquisita, era mais esquisita, esse maluco tá chegando num lugar que um monte de gente não chegou com 50 anos de idade, 30 anos de carreira, e aquilo começou a chamar a atenção de muita gente. Só que no meio desse processo eu comecei a me sentir triste, comecei a me sentir meio deprimido, meio chateado, meio cansado, meio de saco cheio, não atendia mais ligação da minha família, não queria saber mais ninguém, era trabalho, 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 mas eu também estava explodindo, as pessoas entravam na minha sala, eu nem olhava para elas, eu ficava de costas para elas, nem olhava para elas. E todo esse processo eu comecei a me isolar muito e me sentir cada vez mais pesado, cada vez mais de saco cheio. Era como se, cara, eu não suporto mais lidar com gente. E eu verbalizava isso. Falava, cara, eu achava que eu entendia de lidar com gente. Nesse jogo mais intenso, eu não entendo. Eu não entendo as pessoas. E aí eu tava de saco cheíssimo. Eu sofri um acidente em 2009, mais ou menos. Eu quebrei a clavícula, isso me botou de molho, trabalhando ainda de casa, mas bem mais devagar, bem mais improdutivo, com mais limitações. Me deixou de molho por um mês e meio, mais ou menos. 1 mês e meio para 2 meses. E essa desacelerada foi providencial. Porque aí eu comecei a enxergar que aquele vazio estava crescendo e eu não tinha a menor ideia. Aquela angústia, aquele peso estava crescendo e eu não tinha a menor ideia. Eu estava perdido na vida e não tinha a menor ideia. Eu achava que eu estava bem. Porque eu olhava e os outros olhavam e aplaudiam e falavam, cara, você se deu bem na vida, que você teve sucesso, olha o teu cargo, olha o teu salário, olha o teu carro. O que é referência e unidade de medida de sucesso para uma parte das pessoas, né? Faturamento, lucro, dinheiro, carrão, salário, status, cargo, aquela coisa toda. E todo esse jogo aí eu vinha zerando esse jogo. E vinha chegando perto do que eu tinha determinado para mim mesmo que seria o meu sucesso. Pelo menos profissional e para mim também era pessoal. Aí quando eu comecei a sentir que eu ia chegando cada vez mais perto do meu suposto pódio, me sentindo cada vez pior, eu falei, cara, tem algo errado. Porque uma coisa é você se sentir vazio quando você ainda não chegou lá. Outra coisa é você começa a chegar lá, ou você chega lá onde você almejava, e você descobre que você ainda não tá bem. E aí é estranho, porque aí tem uma culpa envolvida. Só, cara, mas eu não tenho por que não estar bem. E não tinha mesmo. Só que racionalmente não tinha. Só que o meu inconsciente estava tentando me lembrar, Eric, não era essa a vida que te fazia feliz. Cara, você gostava de entender a mente humana, você gostava de entender a psicologia, a filosofia. Onde você foi parar, velho? Onde você foi parar? E aí naquele processo pesado, eu decidi fazer um treinamento de inteligência emocional. Na época, né, a gente chamava de inteligência emocional. Hoje em dia, eu não gosto muito do termo. Acho que explica, mas acho que é muito raso, muito água com açúcar. Isso é coisa que se perdeu, né? Ficou muito, muito marginalizado, né? E aí eu fui fazer um treinamento de inteligência emocional. E um grande mestre meu, Neil Negrelli, em um momento me fez a seguinte pergunta, né? Ele falou, cara, se tudo acabasse aqui agora, Eric, se a vida acabasse aqui agora, é mais ou menos a pergunta que a gente abriu hoje, teria feito sentido essa vida? Cara, como eu já estava começando aquele processo, né, de me incomodar com como eu estava me sentindo, me veio a resposta assim, um frio na espinha, a resposta direta. Falei, cara, não. Só que o duro é você falar que não teria feito sentido quando toda a tua vida teria toda uma estrutura que pareceria ter feito sentido. E aí eu pensei, não, porque ao longo da vida, ao longo dessa jornada aqui, eu fui me perdendo das pessoas que eu mais amava, as pessoas que mais importavam pra mim, fui me desconectando da minha família, fui me isolando cada vez mais, fui detonando a minha saúde, fui me perdendo de mim mesmo, fui esquecendo o que me fazia sentir bem, o que fazia as horas passarem de um jeito massa pra mim, a mente humana, a filosofia, a psicologia, a música, fui perdendo tudo isso aí. Cheguei lá pela metade de mim. Esqueci das pessoas ao redor, esqueci de mim mesmo e já era. E aí, nessa hora, me veio a brutal honestidade que aquela vida não era minha. Sem querer, eu tinha pulado da minha trajetória para andar na trajetória dos outros, para andar no caminho que os outros deixaram pronto. Que me venderam de que sucesso é dinheiro, cargo, carrão. E aí eu comecei a redesenhar minha vida na direção do que a gente está aqui hoje. Aí eu comecei a estudar cada vez mais a mente humana, fui estudar programação neurolinguística, que parecia um negócio legal.
Fui, comecei a estudar. Comecei a aplicar os primeiros treinamentos ali, montar as primeiras equipes, a coisa começou a acontecer, foi alastrando. E 13 anos e meio depois estamos aqui. Tem uma coisa que você falou ali, desse momento mais reflexivo, né? E às vezes as pessoas do lado de fora, elas acham que o cara tá em silêncio, ele tá em silêncio, né? Não, ele só tá em silêncio, deve estar tudo bem. Como é que era do lado de dentro? Pois é. Cara, tem dois padrões muito possíveis nesse negócio. Que eu vivi e muita gente tá vivendo agora. Uma coisa é estar em silêncio, angustiado. Outra coisa é estar em silêncio, com uma barulheira na cabeça que te faz não pensar sobre o que realmente importa. Te faz ficar lidando com um monte de bucha pra resolver, um monte de problema. Correria. Às vezes você liga pra alguém, virou status, né? Falar que tá na correria, né? Às vezes a gente nem tá na correria, né? Mas responde assim, tô na correria. Fala, não tô na correria. E essa correria como status, como prêmio, como troféu, que muitas pessoas gostam de mostrar pras outras, ela é muito perigosa, cara. Porque quando você enche muito de barulho a tua cabeça, te impede de ter um pouquinho de silêncio pra ver as coisas que realmente importam, entendeu? Fazer as perguntas certas, entendeu? E eu vivia num barulho angustiante, dentro da minha cabeça. E do lado de fora, silêncio, porque eu não conseguia nem lidar com muita coisa. Ou às vezes o contrário, né? Ou às vezes muito barulho externo pra tentar não te fazer ficar em silêncio. Tem gente que detesta o silêncio. Tem gente que não suporta ficar quieto. Tem gente que não suporta que as conversas silenciem. Tem gente que não suporta não ter barulho ao redor. Tem gente que não suporta. Por quê? Porque às vezes vai ser muito perturbador. Vai que eu me encontro comigo mesmo nessa jornada. Vai que eu olho com uma puta honestidade pra minha vida. É melhor não pensar sobre essas coisas. É melhor não pensar sobre se a minha vida acaba agora. É melhor não pensar, Eric, o podcast vai falar sobre a morte. Não, muda de assunto, cara. Não, fala sobre vida que faz sentido. Não, isso é papo muito filosofal. Não, tem que pagar as contas, Eric. Fala, não, velho. Eu sei que você tá se saindo com essa merda toda operacional. Com essa porcariada toda prática do dia a dia, que só é cortina de fumaça que te impede de ver o que realmente importa, cara. Mas aí quando a pessoa tá na beira da morte, tudo isso não faz sentido. Vai falar, o aluguel. Que aluguel, cara? Minha vida podia ter sido muito mais do que foi, cara. Que aluguel, o que, cara? Tem um amigo meu, médico, ele começou de forma intuitiva, a pesquisar as pessoas na beira da morte. Ele começou a trabalhar com pacientes em estado terminal, começou a pesquisar. Aí ele chegava para as pessoas e perguntava assim, as pessoas às vezes sabiam que estavam perto de morrer, outras não tinham total consciência, mas, cara... Consegue sentir, né? A pessoa começa a sentir. Chegava a perguntar assim, cara, essa vida que você viveu foi legal? Aí alguns repetiam não, logo de cara, outros falavam, foi legal. Aí ele pegava algumas incongruências, sabe? Falava, foi legal mesmo? Mais ou menos. Cara, eu não sei quanto tempo você tem. Você também não sabe. A nossa estimativa é essa, mas cara, a gente não sabe. Faz o seguinte, velho. Faz o que faltou fazer esses anos todos. Faz o que tá dando aí no coração de fazer. Resolve agora. Se forem 5 minutos, se forem 10 minutos, se forem 5 meses, não interessa. Resolve agora. Pra quê? Pra não terminar distraído. A maior parte das pessoas vai terminar distraída. E aí vai chegar no leito de morte e não vai entender. E não sabe quando é que acaba, né? Às vezes é até melhor partir na ignorância. Mas não deixaremos. Começamos suave, né, senhor? Começamos tranquilamente. De boa. Eric, beleza. Entendi o que é uma vida que não faz sentido. Agora, o que é uma vida que faz sentido de verdade? Por quê? Pergunto. Pra você, o que fez sentido foi seguir no desenvolvimento humano, foi voltar a se conectar com a música, com o estudo da mente humana, com tudo isso. Pra outra pessoa, talvez não seja. Uhum. Né? Olhando pra vida das pessoas que vivem uma vida que faz sentido de verdade, quais são as características em comum? Como a gente pode definir uma vida que faz sentido de verdade? Cara, pra mim uma das coisas mais importantes é a energia que a pessoa vive. Já viu gente que não consegue nem levantar o pé pra andar, cara? Já viu? Não tem gente assim? A pessoa se arrasta, cara. Por quê? Porque a pessoa tá se arrastando literalmente na vida mesmo. Ou seja, ela tá se arrastando dia a dia. Se arrastando pra dar conta de chegar no final da semana pra, né, ser um pouquinho feliz sábado e domingo, né? Pra chegar no final do mês ser um pouquinho feliz. Pra chegar no final do ano ser um pouquinho feliz, umas fériasinhas, um descansozinho lá, né, curtir um pouquinho com a família e tal. Pra chegar no final do mês e pagar as contas e tal. Tem gente que tá se arrastando todos os dias, cara. Aí você pega que a energia da pessoa tá xoxa. Aí você pega essa mesma pessoa quando era criança ou tinha uma vida que era legal. E a energia dela era no talo, no gás. E a energia não é gritar, falar alto. Não é isso. É uma energia de paixão pela vida, brilho no olhar, espontaneidade, sabe? Quando era criança, é aproveitar pra brincar, né? Se divertir, cara. Pô, já que estamos aqui, vamos curtir esse negócio, né?
E aí você pega essa pessoa, quando ela era criança, era assim, ela vivia cheia de gás, cheia de energia, disposição, era legal, todo dia acordava feliz. Pô, cara, meus 2 filhos, Pietrinha que tá com quase 5 anos agora e Dudu que tá com quase 1 ano, 8 meses agora. Os 2 acordam sorrindo, cara. E às vezes não quer nem dormir, né? Ah, É, tá na hora de nanar. tá Não, não massa, quero nanar, eu quero dormir brincar. não tem gosto de nada. Eles querem viver, cara. Eles querem viver. Não tem nenhum dia que eu encontro esses 2 sem querer viver. Não tem nenhum dia que eu encontro esses 2 sem querer levantar da cama porque o dia vai ser um monte de apurrinhação. Não tem isso, cara. Não tem isso. Eles acordam, a primeira coisa que o Dudu faz quando vê a gente é dar um sorriso. A primeira coisa que a Pietra faz quando vem dar um abraço é dar um sorriso. E tá feliz, e tá bem, e o dia vai ser bom, cheio de expectativas boas com o dia. Todo mundo era assim, cara. Todo mundo era assim. Todo mundo era assim. Só que ao longo do processo, o que começa a acontecer? Começa a tomar uns bloqueios. Aí vai lá, o primeiro pai e mãe, os primeiros bloqueadores que já estão vivendo uma vida que não faz sentido de verdade, bloqueia, vai baixando a energia. Aí vai pra escola, toma uma nota meio ruim ali, já toma outro bloqueio, vai baixando a energia. E vai começando a tomar bloqueio. Onde fica alojado esse bloqueio? Se esse bloqueio passasse pela pessoa e fosse, tá tudo bem. Mas por que esse bloqueio, cada um deles vai baixando a energia? A paixão pela vida, a felicidade, o brilho no olhar. Porque eles vão se impregnando no inconsciente da pessoa, na mente inconsciente dela. Ela não lembra daquele dia que o pai deu uma baita de uma espinafrada e diminuiu e humilhou ela daquele jeito, XPTO. Ela não lembra disso. Quando não bateu, né? É, exatamente. Quando não incorreu no crime de bater naquela criança. Mas isso aí é um tema polêmico para outro dia. Aí ela não lembra disso, mas a marca tá no inconsciente. Ela não lembra do dia que ela sentiu menos, ou incapaz, ou incompetente, ou ineficiente na escola, no colégio, mas tá lá marcado. Ela não lembra do dia que ela foi enganada, traída, abusada, ofendida, ridicularizada. Ela não lembra disso, mas tá tudo no inconsciente registrado. Mas ela vive com o brilho no olhar diminuído por causa desses episódios. Ela vive sem paixão pela vida, sem tesão pela vida por causa disso. Ela vive sem felicidade por causa de tudo isso. Aí vai se acumulando. Aí você encontra o ser humano com energia baixa. Então, como é que eu sei se a vida tá fazendo sentido de verdade pra pessoa? Se a energia tá massa. Se a pessoa tá curtindo a vida dela. Se ela chega no final do dia, ela vai deitar e ela sabe que fez um negócio legal na vida dela. Em casa, com a família, com o trabalho, com a prosperidade. Não interessa com o quê. Só que cada um tem um lance. Então, uma coisa que eu não gosto é de ficar vendendo um único tipo de vida, como se a minha vida é a vida que faz sentido de verdade. Cara, a minha vida faz sentido de verdade pra mim. Aquela caminhada que eu tava trilhando de ser um executivo, de presidente de uma grande corporação, certamente faz sentido pra outro. Não faz sentido pra mim. Eu não tenho a menor pretensão hoje em dia de ser presidente de nada de corporação, nada. Eu hoje gosto de servir o mercado do lado de fora do mercado. Eu entro, sirvo as empresas, as pessoas, os funcionários, os líderes, os empresários. Gosto de servir as pessoas, mas do lado de fora. Para outras pessoas, o caminho é esse daí. Isso eu tô falando só a vida que faz sentido de verdade profissionalmente. Agora, se eu tô caminhando o caminho do outro, eu tô fora do meu e ainda tô atrapalhando o outro. Ainda tô ocupando o espaço que o outro tinha que estar lá, entendeu? Então, assim, tem gente que faz sentido ter filhos. Então, vai ter filhos. Tem gente que não faz sentido ter filhos. Então, não tenha filhos. Tem gente que faz sentido percorrer o mundo, viajar o mundo o tempo todo. Cara, então vai viajar o mundo. Tem gente que não faz sentido isso. Faz sentido ter uma casinha no campo. Então vai ter a casinha no campo, cara. O problema é você, tendo uma visão, um sonho, uma verdade, sacrificar esse sonho por meia dúzia de frases prontas e de coisas que você acredita e de vírus mentais e bugs emocionais que estão no inconsciente, dizendo, eu adoraria, mas é que agora não dá. Eu amaria viver isso, fazer aquilo outro, mas agora não dá. Não dá o quê, meu irmão? Não dá o quê? Quem é que te proíbe de viver uma vida que faz sentido de verdade? Onde está a lei, o estatuto, o processo que te impede de viver essa vida? Veja, viver uma vida que faz sentido de verdade não é viver uma vida de loucão, não é isso. Mas é saber o que me energiza, o que me traz paixão pela vida, o que é a vida que me traz alegria no dia a dia, sabe? Só que aí tem um buraco bem mais embaixo do que esse. Que é ter o mínimo de noção de quem sou eu, de que eu faço, o que eu gosto, o que eu curto. A criança é fácil, cara. A criança você já olha, você já sabe aquele que gosta de cuidar dos amiguinhos, aquele que gosta de brincar de professor, aquele que gosta de cuidar de enfermeiro, aquele que gosta de jogar bola, você já sabe, já tá lá. O adulto não tem essa inteligência, ele acha que é a criança que tá distraída no mundo. É a vida que faz sentido de verdade pra si. Não tem... Às vezes eu vejo as pessoas, né? Vou usar o termo, né? Mas jogando regra, né? Jogando regra na cabeça dos outros, né? Tem que ver se vai pro YouTube, pro Instagram, onde é que trava aí, dependendo do negócio. né? A regra, né? Na cabeça dos outros. Eu vejo gente fazendo isso daí, né, cara? Metendo regra na cabeça dos outros. Isso, boa, pode ser uma boa. E aí eu vejo isso e falo, cara, mas isso é a tua vida, irmão.
essa vida faz sentido pra você. Se você gosta de carrão, eu gosto de carrão, acho legal. Mas faz sentido pra mim. Eu não vou medir o sucesso da vida de uma pessoa pelo carro que ela tem, cara. Se ela realizou um sonho, que nem eu hoje tenho um carro que era meu sonho de adolescência. Pô, aí legal. Aí quer dizer que eu realizei um sonho, foi bacana. Então, isso faz sentido pra mim. Só que isso não me torna um ser humano melhor do que ninguém, cara. Se o cara gosta, então que tenha. Se o cara não gosta, dane-se, vai ter qualquer coisa, não vai ter nada. Mas que seja uma vida legal, entendeu? Vai ter gente que não vai querer ter quase nada de material. Top! Essa vida te alegra? Cara, me alegra porque eu vivo mais desapegado às coisas. Então tenha essa vida, velho. Não queira ter a vida do outro. Só que aí pra você saber qual que é a sua e qual que é a do outro, você tem que saber minimamente quem é você e quem é o outro, né? Aí isso aí é ladainha pra muito episódio ainda. Como a gente não vai dar tempo nesse episódio, já tá quase chegando no final, então a gente vai ter que deixar esse aprofundamento pra outros. Eric, para que as pessoas possam talvez ter... Você trouxe essa questão de estar atento à energia e tudo mais, né? E pra gente poder finalizar, uma pergunta pra pessoa... As pessoas que estão ouvindo a gente nesse primeiro episódio aqui, talvez ter um primeiro passo, um caminho. Por onde é que eu começo, Eric? Olha, fez sentido pra mim isso, cara. A gente até vinha brincando, né? Poxa, cara, como é que tá a vida de água com açúcar, né? Pô, é uma casa e um carro financiado pra mostrar pra mim, pra me sentir pertencente, né? A gente vinha nessa vindo pra cá. Cara, como é que eu faço pra eu, primeiro, perceber e, segundo, dar uns primeiros passos pra eu buscar? Porque, poxa, talvez ouvindo agora, muita gente vai... Como é que eu vim parar aqui? Né? Qual que é o primeiro passo que talvez uma pessoa pode dar pra começar a buscar essa vida que faça sentido de verdade pra ela? Cara, a resposta mais completa seria... que é tendencioso pra caraca, né? Se eu fosse dar a resposta que é a minha máxima verdade, vem estudar comigo. Vem fazer um curso, vem fazer um treinamento, vem fazer uma mentoria, vem entender melhor essa parada. Mas já entregar um negócio já prático pra pessoa. Primeira coisa, ao longo de um dia a gente percorre várias decisões e comportamentos, e a maior parte dessas decisões e comportamentos absolutamente inconscientes, né? Desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou interagir com as pessoas da minha casa, a hora que eu vou pelo mundo, a hora que eu vou trabalhar, a hora que eu volto, a hora que eu me relaciono com as pessoas, a hora que eu sento pra jantar com as pessoas, enfim. Ao longo de todo esse processo são decisões e comportamentos inconscientes. Eu gosto de trazer o questionamento. Cara, qual é a intenção de fazer o que eu tô fazendo? Qual é a minha intenção? Há sempre uma intenção. A nossa mente inconsciente, ela opera por intencionalidade. A gente costuma dizer que todo comportamento tem uma intenção. Todo comportamento tem uma intencionalidade. Então, a gente está aqui agora porque temos intencionalidade em estar aqui contribuindo, entregando conteúdo. Eu trabalho com o que trabalho porque tem uma intencionalidade. Vocês trabalham na nossa missão porque tem uma intencionalidade. Então, qual é a intencionalidade que está por detrás de cada coisa que eu faço? Aí geralmente a pessoa fala, não tem nada, só tô trabalhando, só tô em casa, só tô com a família, só tô aqui, só tô descansando. Tudo tem uma intencionalidade, não tem peça solta na mente inconsciente. Começar a questionar qual é a intencionalidade de viver e fazer as coisas que eu faço, já começa a trazer um pouco mais de luz. Mas para mim, a resposta definitiva para isso é a pessoa tem que se conhecer. Sem um processo profundo de autoconhecimento, sem entender um pouquinho melhor como é que funciona a mente inconsciente dela, sem estudar essas coisas, mas não é só estudar a raso, não. Estudar, praticar, fazer curso, mentoria, formação, sem mergulhar mais fundo nesse negócio, fica muito mais desafiador. Por quê? Se eu não sei quem eu sou, qualquer lugar serve. Não tem lá o Alice no País das Maravilhas, né? Pergunta pro gato, né? Gato, por onde que eu vou, né? Vai pela esquerda ou pela direita? Depende. Pra onde você quer ir, Alice? Sei lá. Tipo, tô perdida. Não sei quem eu sou, não sei pra onde eu vou, não sei de onde eu vim. O cachorrinho caiu da mudança. Não sei. Alice é quase todos nós. Cara, não sei. Então vai pra qualquer lado, qualquer lugar serve. Você não sabe pra onde você quer ir. Então, assim, se eu não sei quem eu sou, não sei pra onde eu quero ir, não sei o que faz sentido pra mim, não sei qual que é a intencionalidade, não sei. Só não sei. Vivo num estado de torpor e por não saber, é melhor só executar no automático o que eu fui ensinado ou adestrado a fazer, porque se eu me questionar muito, eu me perco. Então, a única solução definitiva para essa parada é realmente começar a cavocar mais profundamente. Qual que é a minha intencionalidade? O que realmente faz sentido para mim? O que não faz sentido para mim? É importante saber o que não faz sentido também. Hoje em dia, eu consigo dizer muito mais nãos quando alguma coisa não faz sentido para mim. Fala, cara, pra mim isso não combina com a minha verdade, com a minha visão de mundo. Então, obrigado, te agradeço, mas não. Porque se eu digo sim pra isso aí, eu tô dizendo não pra mim. Se eu digo não pra algo que não faz sentido pra minha vida, eu tô reforçando os sims do que faz sentido pra mim. Entendeu? Vira e mexe sujo. Eric, vem trabalhar com negócio, que ser sócio do negócio aqui. Eu falo, tá, mas cara, pra mim seria ser sócio só pra ganhar dinheiro. Pra mim, fazer alguma coisa só pra ganhar dinheiro não faz sentido. Então, não, obrigado. Por mais que possa parecer uma oportunidade bacana. Por mais que eu possa balançar milhões. Não, obrigado. Por quê? Porque não faz sentido. Porque a prosperidade vai vir por algo que sim faz sentido. Mas porque eu sei
diferenciar uma coisa da outra, hoje sei bem melhor. O tempo todo ainda tô tentando não, tô cavocando mais camadas dessa cebola aqui. Tem uma coisa que você começou o início, né? Na hora que você iniciou o podcast, você trouxe, e eu acho que dá pra encerrar com isso. Uhum. O resultado que às vezes a pessoa tem ou que ela não tem, que ela não faz ideia. E agora você traz essa narrativa do, caramba, vai se cavocar pro lado de dentro. Essa percepção que você traz sobre entender que o resultado tá do lado de fora, ele tá pro lado de dentro, né? Ele nasce de dentro, E o resultado que não tem, ou seja, o sucesso e o fracasso nasce de dentro para fora. É que tá tudo no inconsciente. Depois a gente vai falar mais sobre como essas coisas são programadas, né, em episódios futuros, mas tá tudo no inconsciente. Tem muita gente que vem até mim querendo aprender coisas, né? Eric, me ensina a estratégia, como é que eu prospero, como é que eu tenho a vida legal, como é que eu lido melhor com o meu relacionamento, minha família, meu parceiro, minha parceira Me dá e bala tal. de prata, né, Eric? A solução pronta, a tabelinha estruturada. Fala, cara, nem adianta eu te dar a estratégia. Se eu te der a estratégia e o seu inconsciente não estiver programado para sustentar isso, você vai botar abaixo. Não adianta. Eu posso te dar as minhas empresas pra você tocar. Fala, toca aqui, ó. Aqui a pessoa. Você não, né? Você inclusive toca várias comigo. Mas se eu trouxer outra pessoa, fala assim, ó, eu vou te entregar as minhas empresas pra você tocar e vai dar certo. Não vai, se o inconsciente da pessoa não estiver programado pra aquilo. Então, assim, tem gente que vem querendo que eu ensine alguma coisa, né? Cara, o meu trabalho hoje em dia, eu percebo, é muito mais fazer a pessoa desaprender coisas. É muito mais ajudar a pessoa a apagar vírus e bugs mentais, emocionais, ou seja, tirar peças e informações, ou seja, diminuir a importância que alguns bugs têm na vida dessa pessoa, do que ficar ensinando coisa nova. A verdade é que essa pessoa já tinha excelência, já tinha sucesso quando era criança. Ela se perdeu ao longo da vida, por meia dúzia de programações que não são dela. Então, muitas vezes, desprogramar o efeito que essas programações têm na mente inconsciente dela, o resultado de sucesso vem muito mais fácil. Mas isso são temas pra gente cavocar mais pra frente. Começamos isso que era pra ser suave, né, senhor Natal? Então Era pra ser um primeiro episódio tranquilo. Não foi? Na superfície. Não foi? Eric, no intervalo entre um episódio e outro, se a pessoa não vier ainda fazer alguma formação, algum treinamento com a gente, como é que a pessoa pode aprender mais? Cara, todo dia a gente tá postando conteúdo absolutamente gratuito sobre isso. Lógico, a profundidade de um curso, uma formação é enorme. Mas, cara, já dá pra destravar tanta coisa no conteúdo, sabe? Quem ainda não me segue, lá no Instagram, por exemplo, no Instagram todo dia a gente posta conteúdo gratuito. Eric, com CK, pega a redundância que ela é importante, do rapaz. Eric com CK, _ Loureiro. Aí você me segue lá no Instagram que eu mando conteúdo lá todos os dias pra você. Estamos terminando aqui o primeiro episódio do podcast O Inconsciente. E a gente aguarda você por aqui na próxima semana, toda quinta-feira, às 19h28, vai um episódio ao ar. Aqui no YouTube, para quem tá nos vendo, ouvindo e sentindo. E também pelo Spotify, para quem tá só nos ouvindo e também sentindo. E você que tá aqui com a gente até agora, curte esse episódio aqui embaixo, se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos episódios e deixa um comentário aqui. Se fez sentido para você todo esse lance de faz sentido, não faz sentido, comenta aqui embaixo pra gente saber. E a gente se vê no próximo episódio. Até breve. Tchau.